Tá ruim aqui. Hã? Tempo. Faltou uma? Sobrou? Aí. Pra ver nós, cara. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Daremos início à nossa sessão. Como faltou o primeiro secretário, vou nomear ad hoc o vereador Jeová para assumir a primeira secretaria. Tá desligado, não tá? Ah, puxa em cima para ver se tá vendo. Tá ligado? Tá ligado. Ok. Peço ao primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Anderson Ari Januário Guimarães, PSDB. Christopher Jamerson da Silva, PL. Johnny Lima Tavares, PSB. Jaqueline Pereira Arimura, PT. Jeová da Silva Prado, PP. Presente. José Leriano Rodrigues de Souza, PP. Presente. Lucas Lopes Ribeiro, PT. Luci Duarte, PSD. Ney Luiz de Araújo Pereira, PSDB. Rosenir Pereira, PSDB. Presente. Tânia Maria Ferreira de Souza, PP. Presente. Senhores vereadores, havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza e a pátria e a paz entre os homens, assim atendendo a resolução de número 034/2007, sob a proteção de Deus, em nome da democracia e liberdade, está aberta a presente sessão. Em conformidade com o nosso regimento interno, a ata fica sempre à disposição dos nobres vereadores 24 horas antes da sessão para qualquer contestação. Está em discussão a presente ata. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Solicita ao primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas, tendo em vista que na ordem do dia, cada vereador... Está errado aqui, meu Deus. A pauta foi passada a cada vereador 24 horas antes. Não há correspondência, senhora presidente. Deixo a palavra livre no pequeno expediente, comunicando que cada vereador, na ordem do dia, somente se manifestará em proposição de sua exclusiva autoria pelo tempo regimental e nas demais pelo tempo permitido pela presidência. Consulto os nobres colegas se passamos para a ordem do dia. Assim, passamos para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 038/2026. Parecer número 38/2026. Projeto de Lei número 41, de 15 de maio de 2026, que institui a criação da Semana Municipal de Valorização do Comércio Local em Ribas do Rio Pardo e da outras providências, de autoria do vereador Christopher Jamerson da Silva, PL, da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul. Voto do relator. Por todo o exposto acima, concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 041, de 15 de maio de 2026. Conclusão. Presente os vereadores membros da Comissão de Finanças, Orçamentos, Serviços e Obras Públicas e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno. Após o conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma.
Vereador José Leiriano Rodrigues de Souza, PP, presidente, a favor. Vereadora Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente, a favor. Vereador Dione Lima Tavares, PSB, a favor. Vereador Jeová da Silva Prado, PP, presidente, a favor. Vereadora Luci Duarte, PSD, vice-presidente, a favor. Vereadora Jaqueline Pereira Arimura, PT, relator e membro, a favor. Está em discussão o parecer de número 038/2026. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 041/2026, de autoria do vereador policial Christopher. Ele já passou pela primeira votação. Consulta os nobres se há necessidade de fazer a leitura do projeto novamente. Está em discussão o projeto de número 041/2026. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de votos, segunda discussão e votação. Peço para o primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 041/2026. Parecer número 041/2026. Projeto de lei número 043/2026, que institui a campanha Julho Dourado no município de Ribas do Rio Pardo e dá outras providências. De autoria do vereador Lucas Lopes, PT. Voto do relator. Por todo o exposto acima, concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 043, de 26 de maio de 2026. Conclusão. Presente os vereadores, membros da Comissão de Finanças, Orçamentos, Serviços e Obras Públicas e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após o conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto relator da seguinte forma. Vereador José Eleriano Rodrigues de Souza, PP, presidente, a favor. Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente, a favor. Dione Lima Tavares, PSB, membro, a favor. Jeová da Silva Prado, PP, presidente, a favor. Vereadora Luci Duarte, PSD, vice-presidente, a favor. Vereadora Jaqueline Pereira Arimura, relator e membro, a favor. Está em discussão o parecer de número 041/2026. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 043/2026, de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT. Também já passou pela primeira votação. Consulto se é necessário fazer a leitura. Está em discussão o projeto de lei de número 043, de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de votos, segunda discussão e votação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de número 048/2026, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei 48/2026. Dispõe sobre a regularização excepcional de imóveis urbanos com área inferior ao mínimo previsto no Plano Diretor Municipal para fins de desmembramento, desdobro e regularização imobiliária e dá outras providências. Justificativa. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos vereadores, temos a honra de encaminhar o projeto de lei número 048/2026 para a deliberação deste respeitável Poder Legislativo com matéria que dispõe sobre a regularização excepcional de imóveis urbanos com área inferior ao mínimo previsto no Plano Diretor Municipal para fins de desmembramento, desdobro e regularização imobiliária e dá outras providências. O presente projeto de lei possui por finalidade estabelecer mecanismo excepcional de regularização urbanística e imobiliária de imóveis urbanos com área inferior ao mínimo previsto no Plano Diretor Municipal, especificamente aqueles que já consolidados mediante edificações iniciadas até 31 de julho de 2026. A medida busca enfrentar situações fáticas já consolidadas no território urbano municipal, conferindo segurança jurídica aos proprietários, possibilitando a regularização registral, tributária e urbanística dos imóveis,
bem como permitindo o adequado ordenamento territorial e incremento da arrecadação municipal. Importante destacar que a proposta não autoriza novos parcelamentos irregulares, tampouco flexibiliza permanentemente os parâmetros urbanísticos previstos no plano diretor, tratando-se de forma excepcional e transitória destinada exclusivamente à regularização de situações pré-existentes. Além disso, o projeto preserva integralmente as restrições ambientais, urbanísticas e de segurança, vedando expressamente a aplicação da regularização em áreas protegidas de risco ou incompatíveis com a ocupação urbana. De forma, a presente proposição atende aos princípios da razoabilidade, da função social, da propriedade, da eficiência administrativa e da segurança jurídica, promovendo solução adequada para situações urbanas já consolidadas no município. Convicto de que os ilustres membros da Casa Legislativa irão conferir o necessário apoio a esta propositura, solicito a Vossa Excelência emprestar sua valiosa colaboração no seu encaminhamento com urgência. No ensejo, apresento a Vossa Excelência e aos seus emitentes pares protestos de elevado apreço e distinta consideração. Cordialmente, o prefeito Robertson Luiz Moreira. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de número 049/2026, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei 49/2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir bens imóveis através de desapropriação amigável e ou judicial, parte do imóvel registrado sob matrículas número 16.437 e 16.438 e da outras providências. Justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos vereadores. Temos a honra de encaminhar o projeto de lei número 049/2026 para deliberação deste respeitável Poder Legislativo, com matéria que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir bens imóveis através da desapropriação amigável e ou judicial, parte dos imóveis registrados sob matrículas números 16.437/16.438 e da outras providências. Apraz-nos cumprimentá-los cordialmente, oportunidade em que encaminhamos para análise, apreciação e votação o projeto de lei em epígrafe, o qual tem como por objetivo adquirir, através de desapropriação amigável ou judicial, partes de um imóvel para promover a implantação e pavimentação asfáltica, inclusive obras de artes especiais, estrada municipal de acesso na usina São Domingos, trecho entre a BR-262, posto Mutum, quilômetro 12, numa extensão aproximada de 12,20 quilômetros no município de Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul. Esta Casa de Leis recentemente aprovou a Lei Municipal número 1574/2026, que autorizou o município a adquirir áreas adjacentes para a implantação do projeto de pavimentação asfáltica, porém há necessidade de complemento de mais essas pequenas áreas contíguas para o bom andamento da obra. A desapropriação das referidas áreas será de extrema importância promover a abertura, conservação e melhoramento de vias e para sua melhor utilização econômica, e proporcionar nova opção de acesso aos novos empreendimentos agropecuários que estão em fase de implantação naquela região, em especial a citricultura. Essa nova via terá o trecho de 2,2 quilômetros com implantação de pavimentação, que ficará sob a responsabilidade e investimento do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através da AGESUL, que deverá aportar em torno de 70 milhões na obra, com previsão de arrecadação de imposto sobre serviços, ISS, em torno de 3 milhões ao nosso município. Isto posto, requer-se autorização legislativa para efetivarmos as desapropriações amigáveis ou judiciais, requerendo desde já urgência especial no trato da matéria. Oportunamente, aproveito para reforçar o compromisso do Poder Executivo em colaborar para a manutenção do primoroso trabalho desempenhado pela Câmara Municipal e apresentar meus sinceros cumprimentos. Cordialmente, Robertson Luiz Moreira, Prefeito Municipal. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental.
Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de número 047/2026, de autoria do vereador policial Christopher PL. Projeto de Lei 47/2026. Institui diretrizes para a política municipal de identificação e cadastro de cães e gatos no município de Ribas do Rio Pardo e dá outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade instituir diretrizes para a política municipal e identificação e cadastro de cães e gatos no município de Ribas do Rio Pardo, promovendo ações voltadas ao controle populacional, à proteção e ao bem-estar animal, bem como ao fortalecimento das políticas públicas de saúde e segurança da população. A identificação individual de cães e gatos, aliada à manutenção de um cadastro atualizado, constitui importante instrumento de gestão pública, permitindo ao poder público conhecer a realidade da população animal existente no município, planejar campanhas de vacinação, castração e educação para a guarda responsável, além de facilitar a localização dos tutores em caso de abandono, perda, acidentes ou ocorrências envolvendo animais. A medida também contribui para a redução do abandono e dos maltratos, uma vez que possibilita maior responsabilização dos proprietários e tutores, fortalecendo a conscientização sobre os deveres inerentes à posse responsável. Ademais, o cadastro municipal servirá como ferramenta de apoio às ações de vigilância em saúde, especialmente no monitoramento e prevenção de zoonoses. O crescimento da população de animais domésticos nos centros urbanos demanda a implementação de políticas públicas modernas e eficientes, capazes de conciliar o bem-estar animal com a saúde pública e a organização urbana. Nesse contexto, a criação de diretrizes para identificação e cadastramento representa medida preventiva e educativa, alinhada aos princípios da proteção animal e do interesse coletivo. Importante destacar que o projeto estabelece diretrizes gerais para a atuação do poder público municipal, permitindo que sua regulamentação e implementação ocorram de forma gradual, observadas as disponibilidades orçamentárias e administrativas do município. Diante dos relevantes benefícios sociais, sanitários e ambientais decorrentes da proposta, espera-se contar com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação deste projeto de lei em benefício da população e dos animais do município de Ribas do Rio Pardo. Policial Christopher, primeiro secretário. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei de número 050/2026, de autoria do vereador Anderson Arri, PSDB. Projeto de Lei 50/2026 institui as diretrizes para o programa de imunização animal com vacinas polivalentes no âmbito do município de Ribas do Rio Pardo e dá outras providências. Justificativa. Este projeto propõe uma política pública viável e colaborativa para enfrentar os surtos de doenças animais em nossa cidade, protegendo também a saúde pública da nossa população contra zoonoses graves, como a leptospirose. O grande diferencial deste projeto é o seu alcance social. Ele apoia diretamente as organizações de proteção e os protetores independentes que já cuidam dos animais da nossa cidade, além de garantir o benefício para as famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único, que não possuem condições financeiras de pagar por uma vacina particular. Trata-se de uma medida moderna, humana e que une forças entre o poder público, a iniciativa privada e o terceiro setor para cuidar da nossa cidade. Diante disso, conto com o apoio e o voto favorável dos nobres colegas. Vereador Anderson Arri. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de resolução de número 002/2026, de autoria da mesa diretora. Projeto de resolução 002/2026. Dispõe sobre o pagamento da gratificação natalina, 13º salário dos vereadores da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo em 2 parcelas, com possibilidade de antecipação de 50% no mês de junho,
por simetria ao regime aplicável aos servidores públicos municipais e da outras providências. Justificativa. A presente resolução disciplina no âmbito do Poder Legislativo de Ribas do Rio Pardo a forma de pagamento da gratificação natalina, 13º salário dos vereadores, autorizando sua quitação em 2 parcelas com antecipação facultativa de 50% no mês de junho. O direito em si não é objeto de inovação. O 13º salário dos vereadores já se encontra expressamente assegurado pelo artigo 40, inciso 24 da Lei Orgânica Municipal, 26, desculpa, que ressalva da regra do subsídio em parcela única, em estrita conformidade com orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 650.898/RS, em estrita conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 650.898, tema 484 da repercussão geral, no qual se assentou o artigo 39, inciso 4º da Constituição Federal, não é incompatível o pagamento do 13º salário e terço constitucional de férias aos agentes públicos. Trata-se com efeito de direito social de matriz constitucional, artigo 7º, C/C, artigo 39, inciso 3º da Constituição Federal, estendido aos detentores de mandato eletivo pela jurisprudência vinculante da Suprema Corte. A inovação trazida por esta resolução é exclusivamente procedimental, a definição do cronograma de pagamento de verba dentro do exercício financeiro. Nesse ponto, adota-se por analogia o regime já vigente para os servidores públicos do município. A Lei Complementar número 064, 16 de maio de 2023, ao acrescentar o inciso 1º ao artigo 56 da Lei Municipal 686/2001, Estatuto do Servidor, facultou a antecipação de metade da gratificação natalina no mês de junho, mediante opção individual, restrita aos que tomarem posse até 31 de dezembro do ano anterior. Não há razão jurídica que justifique tratamento distinto entre servidores e agentes políticos quanto à mera forma de adimplemento de verba de idêntica natureza e fundamento, impondo-se a extensão do regime pelos princípios da isonomia e da coerência interna do ordenamento municipal. Sob o aspecto fiscal, a medida é neutra, não cria vantagem nova, não majora o valor devido e não antecipa despesa de um exercício para o outro, limitando-se a redistribuir, dentro do mesmo exercício, o desembolso da obrigação já incluída na dotação orçamentária do Poder Legislativo. Observados os limites do artigo 29-A da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal. A cláusula da proporcionalidade da restituição em caso de afastamento definitivo, artigo 4º, resguarda integralmente o erário. Por fim, a via de resolução é o instrumento normativo adequado, porquanto a matéria se insere na competência privativa da Câmara Municipal para dispor sobre assuntos de seu interesse interno e sobre a organização de seus artigos 44 e 64 da Lei Orgânica Municipal, não impondo criação ou majoração de remuneração, esta sim reservada à fixação por lei específica para a legislatura subsequente. Artigo 40 da Lei Orgânica. Este sim, diante do exposto, submete-se à presente proposição à apreciação dos nobres pares, contando com sua aprovação. Ribas do Rio Pardo, 15 de junho de 2026. Mesa diretora, executivo, Tânia Ferreira, presidente. Primeiro secretário policial, Christopher. E Rose. Segunda secretária, vereadora missionária Rose Pereira. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental. Senhora presidente, questão de ordem, apenas para a gente avançar e poder zerar essa pauta, considerando que a gente está chegando próximo ao recesso do meio do ano, formalizar o requerimento de urgência especial para que a gente possa apreciar e já votar nesta sessão de hoje. Consulto a mesa se acata o requerimento verbal do vereador José Leriano.
Foi acatado. Eu coloco em discussão o requerimento verbal do vereador. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto o requerimento verbal do vereador Zé Ileriano. Suspendo a presente sessão por 10 minutos que eles possam dar o parecer e a gente volta.
Tá com o parecer aí? Tá ok? Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 043. Parecer número 043/2026. Projeto de resolução 02 de 16 de junho de 2026, que dispõe sobre o pagamento da gratificação natalina, 13º salário, dos vereadores da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo em duas parcelas, com possibilidade de antecipação de 50% no mês de junho, por simetria ao regime aplicável aos servidores públicos municipais e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Voto do relator. Por todo o exposto acima, concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de resolução 02 de 16 de junho de 2026. Conclusão. Presente os vereadores membros das comissões de Finanças, Orçamento, Serviços e Obras Públicas e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, conforme exige o artigo 53 do regime interno, após o conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto relator da seguinte forma. Vereador José Eliriano Rodrigues de Souza, PP, presidente, a favor. Jaqueline Pereira de Moura, PT, ausente. Johnny Lima Tavares, PSB, a favor. Jeová da Silva Prado, PP, a favor. Luci Duarte, PSD, vice-presidente, a favor. Está em discussão o parecer de número 043. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de resolução de número 02/2026, de autoria da mesa diretora, que acabou de ser lido, coloque em discussão. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto, única discussão e votação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do requerimento de número 033/2026, de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT. Requerimento número 34/2026. Retificando aqui, requerimento número 33/2026. O vereador que essa subscreve, de acordo com as normas regimentais, requer à mesa diretora que este seja encaminhado ao prefeito municipal, senhor Robertson Luiz Moreira, solicitando as seguintes informações. Quais políticas públicas, programas, projetos, campanhas ou ações são atualmente desenvolvidos pelo município voltados à população LGBTQIAPN+. Se existe algum setor, departamento, coordenação, conselho, comissão ou servidor designado para acompanhar demandas relacionadas à população LGBTQIAPN+. Quais ações de combate à discriminação e promoção da cidadania da população LGBTQIAPN+, foram realizadas nos últimos 4 anos? Se há previsão de desenvolvimento de programas, campanhas educativas, capacitações ou outras ações voltadas à promoção do respeito, da inclusão e do enfrentamento à discriminação. Se o município possui dados, levantamentos ou estudos que auxiliem na formulação de políticas públicas voltadas à população LGBTQIAPN+. Justificativa. O presente requerimento tem por finalidade obter informações acerca das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal em benefício da população LGBTQIAPN+, visando conhecer a realidade local e identificar eventuais oportunidades para o fortalecimento de políticas públicas de inclusão,
cidadania e respeito à diversidade. Como representante da população de Ribas do Rio Pardo, reconheço ser importante conhecer quais iniciativas já existem no município e quais podem ser aperfeiçoadas, de forma a assegurar que todos os cidadãos sejam acolhidos e respeitados, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Plenário Milton Gomes Santana, 16 de junho de 2026, vereador Lucas Lopes, PT. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do requerimento de número 034/2026, também de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT. Requerimento número 34/2026. O vereador que esta subscreve de acordo com as normas regimentais requer à mesa diretora que este seja encaminhado à Secretaria Municipal de Gestão e Governo, senhora Roseli Codognato, com cópia ao prefeito municipal, senhor Robertson Luiz Moreira, solicitando as seguintes informações. Quais cargos e funções da administração municipal atualmente recebem adicional de insalubridade, especificando o percentual aplicado em cada caso? Seus servidores que exercem atividades de limpeza e higienização em escolas, creches, unidades de saúde, hospital municipal e demais prédios públicos, bem como os ocupantes do cargo de auxiliar de educação infantil, recebem adicional de insalubridade. Caso não recebam, qual o fundamento legal e técnico para não concessão do benefício? Se existe laudo técnico das condições ambientais de trabalho ou documento equivalente que avalie a exposição desses servidores e agentes insalubres. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo esclarecer os critérios adotados pela administração municipal para a concessão do adicional de insalubridade aos servidores que exercem atividades com potencial exposição a agentes biológicos. Destacam-se os profissionais responsáveis pela limpeza e higienização de escolas, creches, unidades de saúde, hospital municipal e demais prédios públicos, bem como os auxiliares de educação infantil, que frequentemente realizam atividades relacionadas a trocas de fraldas, higienização de crianças, limpezas de materiais, recolhimento de resíduos e contato com fluidos biológicos. Dessa forma, busca-se verificar a existência de estudos e laudos técnicos que fundamentem a concessão ou a não concessão do adicional de insalubridade a essas categorias, garantindo transparência, segurança jurídica e tratamento isonômico aos servidores municipais. Plenário Milton Gomes Santana, 16 de junho de 2026, vereador Lucas Lopes, PT. Está em discussão os requerimentos de autoria do vereador Lucas Lopes, PT. Está em votação o requerimento de número 033 e o requerimento de número 034. Quem for contrário se manifeste. Aprovados por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 109/2026, de autoria do vereador Jeová do Banco PP. Indicação 109/2026. O vereador que essa subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica à mesa diretora que seja encaminhado ao expediente ao excelentíssimo Robertson Luiz Moreira, prefeito municipal, com cópia ao excelentíssimo senhor Jefferson Sandro Machado, digníssimo secretário municipal de Infraestrutura Pública, solicitando a instalação de postes e sistema de iluminação pública ao longo do perímetro urbano da rodovia MS 340, no trecho compreendido entre a rodovia BR 262 e o córrego Barrinha, contemplando especialmente o acesso ao polo industrial e os moradores dos bairros Parque Estoril e Altos do Estoril. Justificativa. A presente indicação visa proporcionar mais segurança, mobilidade e qualidade de vida aos cidadãos que utilizam diariamente o referido trecho. A ausência de iluminação adequada compromete a visibilidade durante o período noturno, aumentando os riscos de acidentes de trânsito, atropelamentos e ações criminosas. Além disso, o local é amplamente utilizado por trabalhadores que se deslocam para o polo industrial, bem como por moradores dos bairros Parque Estoril e Altos do Estoril, que necessitam de melhores condições de trafegabilidade e segurança para seus deslocamentos. A implantação da iluminação pública contribuirá para a valorização da região, fortalecerá a segurança pública e oferecerá melhores condições para o desenvolvimento urbano e econômico do município.
Diante da relevância da matéria, solicito a atenção do Poder Executivo para a realização dos estudos técnicos necessários e posterior execução da obra. Plenário Milton Gomes Santana, 16 de junho de 2026, vereador Jeová do Banco, PP. Está em discussão a indicação de autoria do vereador Jeová do Banco, PP. Dispenso comentários, senhora presidente. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da moção de número 001/2026, de autoria da vereadora missionária Rose Pereira, PSDB, com a autoria dos demais vereadores desta Casa de Lei. Moção número 001/2026. A vereadora missionária Rose Pereira, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente, à presença de vossas excelências, apresentar a seguinte moção de aplausos e reconhecimento em homenagem ao Dia do Pastor e das Pastoras, celebrado no segundo domingo do mês de junho em 2026. Justificativa. Esta homenagem tem por finalidade reconhecer e valorizar a dedicação das pastoras e dos pastores que, por meio de sua fé e vocação, desempenham importante papel espiritual, social e comunitário em nosso município. Com amor ao próximo e compromisso com a missão cristã, esses líderes oferecem orientação espiritual, apoio às famílias, acolhimento aos necessitados e palavras de esperança nos momentos mais desafiadores da vida. Além disso, contribuem significativamente para o fortalecimento dos valores éticos, da solidariedade e da união entre as pessoas. Destaco ainda que a celebração do Dia do Pastor e das Pastoras integra o calendário oficial de eventos do município de Ribas do Rio Pardo, por iniciativa da missionária vereadora Rose Pereira, reafirmando o reconhecimento da importância desses líderes religiosos para o desenvolvimento humano, social e espiritual de nossa comunidade. Diante disso, esta Casa de Leis manifesta, por meio desta moção de aplausos e reconhecimento, sua gratidão, respeito e admiração a todas as pastoras e todos os pastores pelos relevantes serviços prestados à população. Plenário Milton Gomes Santana, 16 de junho de 2026. Vereadora missionária Rose Pereira, segunda secretária, PSDB. Tânia Ferreira, presidente, PP. Sargento Ney, vice-presidente, PSDB. Policial Christopher, primeiro secretário, PL. Vereador Anderson Arri, vereador PSDB, vereador Johnny Tavares, PSB, vereadora Jaqueline Arimura, PT, vereador Jeová do Banco, PP, vereador José Leriano, PP, vereador Lucas Lopes, PT, vereadora Luci Duarte, PSD. Está em discussão a moção de número 001/2026. Palavra com a vereadora Rose. Senhora presidente, em seu nome cumprimento todos os nobres vereadores, vereadoras aqui presentes, e em nome do presidente da Associação dos Pastores, pastor Carlos Dutra, cumprimento todos os pastores, pastoras que estão presentes aqui nesta noite. Como já foi lida a moção nessa noite, eu, missionária Rose, não poderia deixar de prestar esta homenagem, esta moção de aplauso e reconhecimento ao trabalho de cada um dos pastores, pastoras do nosso município de Ribas do Rio Pardo, da nossa cidade. Porque esses homens, essas mulheres, eles entram em lugares, em casas, que muitas das vezes eu e você não entramos. Falo isso por reconhecimento de causa também. E sei, pastores, pastoras, como é árduo esse trabalho de vocês. Levar esperança para famílias que muitas das vezes já não se encontram mais com esperança, pessoas muitas das vezes a sociedade já desacreditou delas, já os abandonaram, e vocês chegam levando uma palavra de esperança, chegam levando uma mensagem que elas podem
sair daquela situação que se encontra, e muitas dessas famílias são alcançadas pelas mãos de Deus, através das palavras levadas por vocês, elas são restauradas. Pessoas que muitas das vezes estão aí abandonadas, como já disse aqui pela sociedade, às vezes mães que se encontram em desespero com o filho no mundo das drogas, pessoas que se encontram numa enfermidade que muitas das vezes os médicos já até desenganaram, vocês chegam lá e levam palavra, oração, e essas pessoas são curadas através de Deus. Por quê? Porque Deus chamou a cada um de vocês e vocês aceitaram o chamado pastoral. Então, vocês aceitaram esse chamado, e esse chamado vocês têm feito com maestrias na nossa cidade, porque nós temos encontrado pessoas que têm sido restaurada, pessoas que têm sido curadas, filhos que têm saído das drogas, como já disse aqui. Então, eu não poderia deixar passar em branco. Por isso que tive essa iniciativa de colocar também no calendário municipal da nossa Ribas do Rio Pardo o reconhecimento de vocês como pastores. Então, será celebrado todo ano aqui no nosso município em reconhecimento ao trabalho de vocês. Então, aqui deixo a minha gratidão. Eu, vereadora Rose, missionária Rose, deixo aqui minha gratidão a cada um de vocês que tem alcançado vidas e restaurado família na nossa cidade. Parabéns a cada um de vocês. Continua em discussão a moção. Palavra, presidente. Palavra com o vereador Jeová. Senhora presidente, boa noite. Em seu nome eu cumprimento os nobres colegas vereadores, as demais pessoas aqui presentes, hoje em especial aí aos pastores e pastoras que estão abrilhantando aí a nossa sessão com a sua presença, e aquelas pessoas também que nos assistem via mídia e YouTube da Câmara. Bom, eu quero só aqui reforçar, parabenizar aí a vereadora Rose por essa iniciativa, de moção aos pastores e pastoras aí do nosso município. E nós expressamos aí a nossa gratidão e reconhecimento a vocês, como já foi falado aqui, pela dedicação. Nós sabemos que não é fácil, Vocês sempre se dedicando, cuidando das pessoas com muito amor, com muito carinho, orientando as famílias, fortalecendo valores, promovendo a solidariedade. Vocês são exemplo de vida e possuem relevante contribuição espiritual e social para a nossa comunidade. Então, eu peço a Deus que continue abençoando cada um de vocês grandemente, com muita prosperidade, com muita saúde e, acima de tudo, muita sabedoria. Muito obrigado. Continua em discussão. Palavra com o vereador Johnny. Presidente Tânia, em seu nome, cumprimento todos os nobres colegas. Parabenizar a iniciativa da nossa vereadora missionária, que é missionária também. E parabenizar a todos os pastores pelo seu dia, em especial a meu tio Debrair, que é pastor também, e meu paizão na fé, pastor Vinícius. Fica aí também a minha gratidão aí por vocês. Ser pastor é mais do que exercer um ministério, é responder a um chamado de amor, fé, dedicação em cada palavra de esperança, em cada oração e em cada gesto de cuidado. Vocês refletem o amor de Deus em nossas vidas. O meu muito obrigado e Deus abençoe. Continua em discussão a moção. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de votos. Não havendo mais trabalho em pauta, deixa a palavra livre no grande expediente. Palavra com o vereador Anderson. Minha presidente querida, vereadoras, vereadores, a todos que fazem presente, em nome do pastor Fabrício, meu ex-vizinho, mudou de perto da minha casa. Cumprimento a todos os pastores e pastoras presentes.
Saudar também a nossa vereadora missionária por esse projeto, né, incluindo o calendário do pastor, muito importante, inclusive sobre essa moção de hoje. Fomos vizinhos também, né? Fomos muitos na igreja da pastora e do pastor também. E ser pastor parece ser tão fácil, né? Você só colocou essa questão de fazer uma visita, né? De todo um trabalho espiritual que a gente sabe que é do pastor. Mas eu me lembro muito da minha cunhada, né? Que foi pastora, hoje missionária, está lá em Luanda, no Paraná, que ela fala que geralmente, né? Não é talvez que seja, mas que o missionário ele tem um papel de chegar na igreja, faz a palavra, né? Faz a missão, mas o pastor não, ele é encarregado de montar tudo, organizar, parte administrativa, cuidado daqui, para ver se está tudo organizado, é o bebedor, será que tem água, café, seja lá o que tiver. O pastor organiza tudo. Então, além da missão espiritual, que a gente sabe que a missionária Rose acabou de pontuar aqui, tem toda essa outra missão, né? É a conta de água que não está fechando, é a conta de luz, é aquela coisa toda. Então, assim, realmente saudar o que vocês realmente merecem, que é todo o respeito de nós todos, né? Eu acredito que todo município, independente da religião, sempre tem uma admiração muito grande pelos pastores, pelo respeito, né, que temos. Eu também cresci no meio à igreja, embora sempre falo, né, que a gente tem às vezes um certo relaxismo, né, mas sempre que uma coisa dá uma apuradinha, a gente procura sempre um pastor ou um líder religioso, né. Então, assim, é sempre importante tê-los, né? É sempre importante saudá-los, e nós estamos aqui à disposição, sempre vamos estar à disposição. Quero aqui só fazer uma mensagem bem rápida, que o bispo Fabiano está com a mãe dele lá na Santa Casa, internado, acompanhou e pediu para te justificar a ausência dele, tá bom? No mais, muito obrigado a todos pela essa missão que vocês têm, que continue assim, sempre firmado no propósito cristão, que é o mais importante. Obrigado. Continua livre a palavra no grande expediente. Palavra, senhora presidente. Palavra com o vereador Zé Leriano. Senhora presidente, nobres pares, quero aqui, em nome da vereadora Rose, cumprimentar todos os pastoras aqui presentes, em especial o nosso pastor Carlos Dutra, presidente da Associação de Pastores. Deixei para falar aqui no grande experiente, junto com outro assunto, mas não menos importante, registrar o nosso reconhecimento ao trabalho importantíssimo de cada pastor nas suas respectivas igrejas. Sabemos do trabalho, muitas vezes silencioso, de cada um, e cada vez mais necessário, né, diante dessa explosão de casos de doenças psicológicas que hoje que está afligindo tantas famílias, né, especialmente aí na depressão. E uma palavra de conforto, uma palavra amiga, uma palavra no momento certo, ela, sem dúvida nenhuma, ela cura mais do que um remédio, mais do que um tratamento, e cada vez mais nós temos percebido a necessidade de avançarmos nesse acolhimento. E eu vejo aqui várias pessoas que, dentro da sua comunidade, foram essenciais na recuperação e na cura de várias pessoas, né, vereadora? E esse trabalho precisa continuar, ser reconhecido. Então, que vocês vejam e tenham dentro da Câmara parceiros no trabalho assistencial, no auxílio espiritual, que cada um desenvolve com os membros das suas respectivas igrejas. Dizer que aqui nós seremos sempre parceiros nas iniciativas, de todo aquele trabalho que vocês desenvolvem na comunidade. O trabalho que a igreja que já desenvolve, que pode alcançar, ele, sem dúvida nenhuma, ele pode agir e ser mais efetivo muitas vezes do que as políticas públicas, porque tudo que às vezes envolve a estrutura pública, ela tem limitações, e vocês, dentro de cada instituição, têm condições de ir além, de complementar tudo aquilo que o município tem na área de saúde, na área de assistência. Então, contem sempre conosco. A Câmara, ela tem sido muito parceira e cada vez mais democrática, ouvindo e acolhendo. Então, sempre que precisarem de alguma coisa, os nossos gabinetes estarão abertos. Por fim, um assunto, senhora presidente, que nós não poderíamos deixar de abordar, mas que afligiu muitas pessoas nesse último final de semana, mais uma vez, o péssimo serviço da Energisa, especialmente na zona rural. O assentamento Novo Modelo ficou sem energia desde sexta-feira até ontem. Ainda tem regiões na zona rural
que não foram restabelecidos o fornecimento de energia. Várias regiões próximas à cidade ficou mais de 48 horas sem energia, e a gente tenta aqui dar voz a essas pessoas, né? Porque por mais que é uma concessão federal, não é um serviço que está sobre a nossa alçada fiscalizar, mas nós temos que utilizar a nossa força, a nossa representatividade para poder cobrar. E infelizmente hoje a nossa palavra, a nossa voz, ela é a mesma que o cidadão comum, porque assim como eu falei lá na Assembleia para 3 diretores da Energisa, né, eu volto a repetir, parece que a gente está falando para a parede, né? E isso não é só com os vereadores, não é só com a classe política de Ribas, isso é de todo o Estado. Na audiência pública que nós participamos na Assembleia, a reclamação foi geral, inclusive do deputado Caravina, que presidiu a sessão. Então, fica aqui registrado, e um pedido e uma orientação para todos os consumidores. Quando houver falta de energia, é muito importante que se faça o registro da ocorrência, que quando extrapole os prazos, que faça a reclamação na ANEEL, porque para todos os efeitos, a Energisa, a gente não tem acesso a esses critérios, mas ela, para a ANEEL, ela é bem avaliada, tanto que a concessão dela aqui no estado, surpreendentemente, foi renovada de forma antecipada, e a gente está, de fato, assustado com tanto mau serviço prestado e, ao mesmo tempo, sem nenhuma ação. Então, fica aqui o nosso registro, nós vamos tentar avançar mais uma vez na comunicação, né, em nome de todos os vereadores, porque nós não podemos aceitar a demora absurda no restabelecimento da energia, muitas vezes nesse retorno queimando aparelho, deixando o consumidor pagando esse prejuízo. Era o que tinha, presidente. Continua livre a palavra no grande expediente. Peço permissão para os vereadores para que eu possa fazer uso da palavra aqui da minha cadeira. Tá? Eu não poderia deixar de parabenizar o Dia dos Pastores, das Pastoras, e a você, nobre vereadora Rose, por essa iniciativa e pelo convite para que todos os vereadores assinassem a moção. A gente sabe do trabalho árduo de cada uma de vocês. Às vezes deixa os afazeres para ir atender uma pessoa que naquele momento precisa de um atendimento espiritual, né? E a gente sabe, como aqui já foi dito por vereadores, né, que me antecederam, hoje nós vivemos no mundo, maioria as pessoas com depressão. E a gente sabe que a depressão, ela precisa de muita oração, a pessoa, ela precisa de muito atenção. E a gente sabe que vocês fazem isso. Então, parabéns a cada um de vocês que aqui está e que faz esse trabalho tão bonito e um trabalho árduo, incansável. E a gente sabe que vocês vão continuar fazendo esse trabalho. Quero dizer que, como vereadora, estou à disposição, meu gabinete está sempre aberto para apoiá-lo, a cada um de vocês, e com certeza todos os vereadores abraçam essa causa também. Quero aqui agradecer a presença de cada um de vocês, peço que fique, eu vou encerrar a sessão, mas o Carlos Dutra, né, que é o presidente da Associação dos Pastores, por favor, venha até o microfone com uma palavra. Eu encerro a sessão, né? Não tendo mais ninguém para fazer uso de vereadores, está encerrada a presente sessão e vamos ouvir a palavra do Carlos Dutra, presidente dos pastores, da Associação de Pastores. Boa noite a todos, graça e paz. Cumprimento aqui vereadora Tânia, presidente da casa, em nome de todos, representando todos os vereadores. Estendo, né, esse cumprimento aos nobres pares dela. Quero cumprimentar todos os pastores, pastoras da comunidade e a comunidade presente. E em nome da Associação de Pastores, todos os pastores, pastoras e líderes evangélicos de Ribas do Rio Pardo, né? Quero agradecer essa moção movida, né, por indicação da missionária Rose, nossa representante, principalmente da nossa classe. E diante dessa moção mostra apreço, né, pela nossa categoria na qual vivemos por propósito e não por profissão. E
Diante de todas as palavras ditas aqui, uma coisa que é verdade nos dias de hoje é saber o valor do papel que nós, como líderes espirituais, representamos no território. Como foi dito por mais de uma fala aqui, as doenças psicossomáticas hoje representam um grau de elevado de pessoas que estão sendo acominadas por essa doença e realmente começa num passo espiritual o resultado de cura de todas elas. Em 1 Pedro 5, 2 e 3, a palavra de Deus diz que pastoreiem o rebanho de Deus entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Uma coisa notória que eu percebi no município de Ribas do Rio Pardo, desde quando assim me tornei riopardense, e hoje estou no 5º ano morando nessa cidade, e espero aqui não só depositar minhas sementes de vida, como depositei minha mãe no cemitério, mas também terminar a minha vida servindo como pastor nesse território. Eu acho que a principal função nossa como pastores é servir. E apesar de que muitos não conseguem levar em consideração isso e usam, né, até a palavra de uma forma errônea para dominação e até se aproveitar de outros, eu quero aqui agradecer a presença de todos os pastores que aqui estão, porque esse sim, se você está aqui hoje reconhecendo essa moção, você também reconhece a autoridade que está sobre a sua vida, e eu quero compartilhar de vocês o carinho que a Associação de Pastores tem para aqueles que ainda não são, né, parceiros nossos. Estamos abertos para receber você e agradecer à Câmara Municipal, a cada um dos vereadores. Tenho aqui acesso a todos, sem distinção, e agradeço pelas portas abertas sempre. Nós, da associação, hoje também temos grandes projetos para beneficiar e, de alguma forma, né, ajudar no trabalho de vocês, e também estamos receptivos a qualquer uma das propostas. Deus abençoe a todos, graça e paz. Agora nós convidamos, né, os pastores que é para vir aqui à frente para a gente fazer uma foto e receber também a homenagem, tá?